A vida é muito curiosa. Das suas características, cada qual bem típica, ela se refaz e ela se faz. Somos construtores da nossa vida. Estamos diariamente construindo. E não pode haver uma meta mais notável do que a da imortalidade da alma. A morte não interrompe a vida no seu depois da morte. Leon Denis tem ocasião de dizer que nós olhamos um cadáver sobre a mesa de mármore fria, ou de madeira, onde quer que seja, e começamos a falar. Aqueles olhos que tinham luz estão apagados. A voz que saía de uma garganta cheia de vibrações está muda. Os braços que se movimentavam e as pernas estão parados. E o corpo começa a decompor-se. Quem não perguntará, e agora? Será que a vida se extingue neste momento? Ou se abre uma outra porta na direção da imortalidade? E Leon Denis diz-nos: alegrai-vos, rejubilai-vos, porque aqueles que pensáveis que estão mortos, eles vivem, estão convosco, confortam-vos nas horas difíceis, alegram-se com os vossos júbilos e choram com as vossas lágrimas. O Espiritismo, a doutrina que demonstra a imortalidade, sem nenhuma possibilidade de haver equívoco ou de haver fraude, é o Consolador que Jesus prometeu. Quando Jesus se despedia da humanidade através dos discípulos em Jerusalém, na última viagem que fez, e falou do seu sacrifício, do holocausto a que seria submetido, os discípulos pediram: não nos deixes órfãos. Se tu te vais, com quem ficaremos? Se contigo somos tão frágeis, sem ti, que será de nós? E Jesus, olhando para Pedro, frágil, que eu iria negar na noite seguinte, disse-lhe: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos mandar um Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não o pode entender. E ele virá para repetir as minhas lições, aquilo que eu disse e que certamente esqueceríamos, e dizer coisas novas que ainda não podeis suportar. Esse Consolador que Jesus prometeu no século XIX, no momento em que a filosofia delirava e os conceitos materialistas tentavam esmagar a fé tradicional, surgem as comunicações espirituais através das mesas girantes em Paris, através dos toques em Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Então, aparecem os imortais. Eles estão de volta. Eles trazem a notícia da sobrevivência. E Allan Kardec, o professor Rivaio, reúne os ensinamentos obtidos durante 5 anos. Durante muito tempo, por uma família amiga na Maiorca. E então apresentam o Livro dos Espíritos, este manancial de bênçãos, em que Allan Kardec, utilizando o método platônico de perguntas e respostas, desvela
o mundo da imortalidade, dando-nos a certeza de que a nossa vida tem um sentido, e esse sentido é o sentido que vale a pena. É esse sentido de lutar, de viver, de experienciar as bênçãos e de poder produzir para o nosso próprio bem. Retificando, o casal Baudin não veio da Maiorca. Dessa maneira, a doutrina espírita chega à Terra como o consolador de Jesus, porque não há nenhuma dor mais doída do que a dor da morte. É uma dor sem consolo, sem conforto, que é somente quando se tem a esperança do seu prosseguimento, de que nós vamos encontrar aqueles a quem amamos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de crescimento espiritual e que um suave conforto toma conta do nosso coração. Quando eu tive a oportunidade de ver minha mãe desencarnando, ver o espírito deslocar-se do corpo, e uma semana após, a oportunidade de vê-la como era aqui na terra, com o vestido que eu lhe houvera doado tecido. Ao apresentar uma palestra, ela me aparece e diz: fale, meu filho, da imortalidade da alma. Diga a esta gente bondosa que veio ouvir que ninguém morre. A vida é indestrutível. Fale-lhes de que a saudade pode ser minorada quando continuamos a laborar em memória daqueles a quem amamos. Se a pessoa sente a saudade tormentosa e o guante da dor lhes facela o coração, ame em homenagem ao ser que agora está esperando o retorno para que o reino dos céus se estabeleça nos corações. Então Allan Kardec pergunta: que tem o materialismo a dar? Dizer que houve a consumpção de tudo, que a vida degenerou e aniquilou-se. Por quê? Porque somente a alma está fadada a aniquilar-se. Tudo são transformações. Nada se cria de novo. Não surge nada de novo senão em processos químicos, atômicos e outros, em que as micropartículas se apresentam em outras formulações e nós vemos que tudo na Terra é eterno, desde Deus, e é imortal como as criaturas humanas. Quando sabemos que há toda uma lei de evolução, a pedra vibra, tem um psiquismo, ainda diz Leon Denis. O mineral coeso está no processo de evolução. No vegetal, a seiva tem vida, e esse psiquismo, essa energia vital que vem de Deus, se aprimora. E no animal, ela tem um instinto para no ser humano raciocinar. Mas não para no ser humano. Ela evolve, ela vai diretamente ao ser angélico, ao arcanjo, ao infinito, que a nossa imaginação não pode penetrar. Por que deveria morrer, desaparecer, ser apenas a matéria que se autofez por um capricho da inteligência do destino? O Espiritismo veio, pois, confirmar o que Jesus demonstrou. Eu voltarei da tumba. 3 dias depois, foram tomadas todas as providências para que ele não ressuscitasse. Foram colocados soldados na tumba que pertenceu a José de Arimateia. E apesar de tudo, a pedra de Mó estava corrida. O túmulo estava aberto com os panos que o envolveram. E ele aparece a Maria de Magdala
para dizer: vai e dizem aos teus irmãos que eu voltei, conforme havia prometido. Essa bênção que a doutrina espírita nos oferece é imensurável, porque nos dá vitalidade para a luta e nos mostra que nos encontramos na indumentária carnal, como uma roupa que está no corpo e que ficará despido, sem perder os seus valores intrínsecos. Então, nós vamos encontrar o fato diário: Senhor, eu gostaria de ser o amor que se expressa na bondade e agradecer-te tudo que me deste, tudo que me dás, o ar, o pão e a paz. Dizer-te da minha gratidão pelos olhos que eu contemplo a natureza, a terra e a sua beleza, as flores em todas as cores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Porém, diante da minha visão, eu percebo os invidentes que caminham na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. E por eles eu rogo com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que legisla, pela voz que perdoa, pela voz que o teu nome profere com dulce da unção. Obrigado, Senhor. Mas diante da minha canção eu encontro aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que da outra vida eles cantarão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu coração, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio agasalham o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um duplex, um paraíso, uma favela, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de companheiro ou companheira, de irmão, de alguém que me dê a mão, de um gato ou de um cão,
porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim eu te negarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.